Olá, minha irmã, olá, meu irmão, muito bom dia, graça, paz, muito sustento, muita esperança da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sejam aí na sua casa, sejam aí onde você estiver, aqui conectados, conectadas conosco, Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Para quem não me conhece, eu sou Jorge Diniz, sou o pastor da Segunda Igreja e te convido para iniciarmos nesse domingo de manhã a nossa celebração de louvor e adoração a Deus. Quero hoje, nesse dia 7 de fevereiro de 2021, nosso quinto domingo no tempo comum, um tempo que nos desafia ao exercício do Evangelho na vida cotidiana, né? O nosso 47º, imagina isso, temos 47 domingos que nos encontramos aqui, nessa plataforma do Facebook, também do YouTube, né? Claro, tivemos um período onde tivemos algumas celebrações presenciais, do dia 10 de setembro ao dia 10 de janeiro, mas paramos um pouquinho, o Conselho está conversando, inclusive, nesse momento, já começo aqui a celebração dando essa informação, daqui a pouquinho a gente tem notícias novas de retorno das atividades presenciais. Deus vai nos abençoar para isso no nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, te convido então a abrir aí a sua Bíblia no Salmo de número 147, para assim iniciarmos a nossa celebração dominical desse quinto domingo no tempo comum. Salmo 147, leremos de 1 a 11 e depois só o finalzinho dele, lá o finalzinho do verso 20. Diz assim o salmista: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes cura as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu próprio nome. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa. O nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos. Quando clamam, não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Que neste domingo, nessa manhã dominical, nos encaixemos aqui nessa última frase do salmista, né, no verso de número 11, que o que Deus agrada é diante daqueles que temem a Ele e daqueles que esperam na sua misericórdia. Aguardemos a misericórdia de Deus, porque ela chega, porque ela já está. Oremos nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Deus todo amoroso, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, cá estamos nós nessa manhã, cada qual na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, vários lugares diferentes, mas todos e todas unidos e unidas na mesma fé, na mesma voz, no mesmo encontro, no mesmo coração. Assim, receba-nos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim, percebemos a sua presença entre nós, porque o Senhor está no nosso meio. Assim, percebemos o Senhor em nós próprios e também nas pessoas que nos rodeiam. Assim, celebramos ao Senhor nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Cantemos, meus irmãos e minhas irmãs.
Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Este domingo, já de fevereiro, somos chamados pelo Senhor a fazer com Ele um concerto. E o profeta Isaías diz no capítulo 40, versículos 21 a 31, o seguinte: Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa sobre eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem, pois, então, pode entender o Senhor? Quem pode entrar no seu pensamento, no seu santo conhecimento? Ele que tem domínio sobre todas as coisas, e ele tem esse pleno conhecimento da nossa fragilidade. E ele nos convida a confiar nele. O nosso direito não está omisso diante dele. Ele conhece o nosso direito, conhece as nossas necessidades. Ele sabe daquilo de que nós necessitamos e que muito precisamos. Por isso, meu amado irmão, minha irmã, usemos esse momento para reflexão, para colocar a nossa vida na presença do Senhor nosso Deus, contando a Ele nossas falhas e debilidades. Vamos fazer isso então silenciosamente. Nos mostraste tua vontade, de graça recebemos, de graça damos a quem cuidar dos famintos, curar os feridos.
Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e colocamos diante do Senhor nossas debilidades, nossas fraquezas, porque só o Senhor pode nos libertar, só o Senhor pode nos amar com amor incondicional, só o Senhor é capaz de nos suportar e nos dar a Tua doce presença, o Teu consolo. Perdoa, Senhor Deus, nossas faltas, nossas dívidas, perdoa, Senhor Deus, nossas imperfeições e ajuda-nos a sermos cada dia melhores servos e servas Tuas. Nós pedimos que perdoes, Deus querido, aquilo que fomos omissos, aquilo em que cometemos pecado contra o Senhor, contra o nosso querido irmão, nossa irmã, contra o nosso cônjuge, contra os nossos familiares. Lembra-te de nós, Senhor, e dá-nos a Tua paz. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Sejamos absolvidos pelo Senhor. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo em quem te confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejamos todos perdoados pelo Senhor nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Eu convido os irmãos e as irmãs a fazerem seus depósitos pelo Pix com o CNPJ da nossa igreja. Senhor Deus nosso Pai, obrigado, Deus, por esses dízimos, essas ofertas, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa igreja, o Senhor tem assegurado que a nossa comunidade possa seguir firme nesses dias, Pai. Dias tão difíceis para todos os membros, para todas as igrejas, Deus. E eu peço a Deus que o Senhor nos capacite, nos abençoe para usar esses recursos na Tua obra, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso com essa igreja, Deus. O Senhor tem feito muito mais do que a gente esperava, Deus. E nós somos muito gratos por isso, Deus. Obrigado por isso, obrigado por esses dízimos. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Após esse tempo de ofertório, que esse casal de diáconos, né, Flavinha e Lucas, obrigado, viu, Flavinha, obrigado, viu, Lucas, pela generosidade de vocês, de dedicarem um tempo, se prepararem e fazerem hoje esse nosso chamado, né, ao comprometimento com Cristo e ao comprometimento de entrega mesmo das nossas vidas e também da partilha daquilo que Deus nos dá para que a gente possa, de fato, fazer acontecer tudo aquilo que nós acreditamos enquanto reino de Deus. Muito obrigado a vocês. Eu quero, nesse momento, dar as boas-vindas, né? De maneira especial, às pessoas que nos visitam. Tenho certeza, aí algumas pessoas que nos acompanham na internet, que ainda não são membros da Segunda Igreja. Eu gostaria muito que vocês fossem acolhidos nessa manhã, fossem acolhidas nessa manhã. Então, a primeira oração que fazemos quando paramos um pouquinho aqui para falar com Deus, depois de evocar a presença dEle, confessarmos os nossos pecados, temos a certeza do perdão, depois de adorarmos a Deus, louvarmos, ofertarmos a Ele inclusive, agora é hora de falarmos com Ele. Assim eu falo com Ele a respeito de vocês que nos visitam nessa manhã. Pai, eu gostaria muito hoje que cada pessoa que nos acompanha aqui na internet, que tenha contato com esse vídeo, seja qual horário e qual tempo for, que essa pessoa possa percebê-lo aí, presente, ao lado, dentro, na existência, na vida e em toda a criação. Que o Senhor seja a resposta a todas as questões dos corações, a todas as questões existenciais. Que o Senhor, além de estar presente, seja percebido, notado como real. E que assim, Deus, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a abundante graça, vida, também cura, também esperança, sejam sempre derramadas abundantemente sobre a vida de cada um e cada uma. Assim oro por todos que nos visitam, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Estejam sempre conosco, acompanhem-nos aí nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, também no Instagram. E quando nós retornarmos a atividades presenciais, se você entender que é tempo de você sair de casa, quiser estar conosco, tenho certeza, será muito bem recebido, muito bem recebida. Também celebramos a vida daqueles e daquelas que estão conosco, né? Hoje temos, todo domingo nós fazemos isso, celebramos os aniversariantes da semana. Então, nesta semana, quarta-feira, dia 10, nosso queridíssimo reverendo Sandro
Reverendo Sandro, parabéns para você, muitas felicidades, viu? Deus abençoe muito, que esse novo ano que iniciará aí na quarta-feira seja um ano maravilhoso para você, em nome de Jesus Cristo. Também no mesmo dia, celebram aí mais um ano de casamento nossos queridos presbíteros Fifi e Zeca, Efigênia e o nosso querido Zeca. Aqui, parabéns para vocês, Deus abençoe, viu? Muitos anos de vida juntos aí com essa família maravilhosa que amo. Dá um abraço dos meninos por mim, por favor, tá bom? Na quinta, dia 11, nosso querido Alexandre Diniz. Alexandre, saudade de você. Dá um abraço em toda a família aí, por favor. Que esse ano seja uma bênção na sua vida, viu? Parabéns, felicidades aí. Um ano que vai começar aí na quinta-feira, dia 11. Na sexta-feira, dia 12, a nossa queridíssima Maria Yolanda. Yolanda, querida, saudade de você. Muitos anos de vida para você, viu? Um ano maravilhoso, cheio de graça e de bênção, de saúde também e de sustento na sua vida, no nome de Jesus. E no sábado, para encerrar, temos 3 celebrações, 3 aniversariantes. Nosso querido Geraldo Pimenta, saudade, Geraldo. Felicidades aí para você, viu? Tudo de bom. E os nossos queridos 2 filhos da nossa Edith Simões, o Roberto Simões e o Marcos Simões. Parabéns para vocês, que não são mais meninos, né? Mas são sempre os meninos de Edith. Felicidades para vocês aí, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Antes de nós orarmos pelas nossas necessidades, pela situação que estamos vivendo, por cada um e por cada uma, eu quero tirar só um tempinho aqui para dar alguns avisos que são importantes na nossa vida comunitária, tá bom? O primeiro deles é que ainda, neste domingo, né? Hoje nós estamos no dia 7, não temos atividades presenciais. Nessa próxima semana, com certeza, devemos ter aí uma declaração do Conselho e essa declaração deve vislumbrar alguma coisa sobre quando retornaremos com os nossos cultos presenciais. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. O Conselho está conversando, nós já estamos aí com os índices mais baixos essa semana, né? Tivemos retorno, graças a Deus que todos os índices que a Prefeitura de Belo Horizonte conduz aí toda a sua ação já estão abaixando, e isso dá para a gente uma certa segurança para que possamos nos encontrar presencialmente. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, nós teremos aí nessa semana, fique atento, por favor, nas nossas redes sociais para o anúncio que o Conselho fará, ok? Eu preciso fazer um convite para você, né? Nós temos amanhã, segunda-feira, às 20h15, 8h15 da noite, o encontro do pequeno grupo virtual. Estamos estudando o Evangelho de João. Na semana passada fizemos aí uma revisão, né, do que já tínhamos estudado, até, na verdade, meia revisão. Vamos fazer amanhã o restante da revisão, do capítulo 3 ao 6, e aí a gente retoma o estudo a partir da outra segunda-feira. Se você quiser participar, dá tempo, é só entrar em contato comigo que eu te mando aí. Nós estamos nos encontrando pelo Google Meet, tem sido bom, e eu espero que você esteja conosco nessa próxima segunda-feira, combinado? Temos na quinta-feira, às 19 horas, o culto de oração e meditação, aqui na plataforma do Facebook, e aos domingos, 10 da manhã e 19 horas, tá bom? Eu quero comunicar aqui, nós não tivemos sábado passado o estudo do Apocalipse, né? Nós estamos com, assim, pouquíssimas pessoas interessadas, e aí nós vamos então fazer uma proposta para termos um outro estudo. Daqui a pouco a gente entra em contato para saber, né? Vamos reunir lá com a Unijap e ver qual que é a proposta da Unijap para que a gente continue os estudos, combinado? Então, por enquanto, o estudo do Apocalipse está suspenso até a gente ver como que a gente vai fazer, tá joia? Temos também, eu preciso colocar à disposição, tanto a minha vida, quanto a vida de Reverendo Felipe, quanto a vida de Reverendo Wertson. Se você precisar, por favor, entre em contato com a gente, se a sua família precisar, se tiver algum amigo que precisa de algum cuidado pastoral, conte conosco. E também a parceria que a igreja tem com o Centro de Psicologia Márcio Moreira, que já está ativo, né? Então, se você precisa de cuidado psicológico, terapêutico, por favor, pode entrar em contato com a gente, que a gente tem uma parceria com o Centro de Psicologia Márcio Moreira. Podemos te direcionar para lá, para esse cuidado terapêutico. Combinado? Já fiz o convite aí das nossas transmissões, e o último convite se você quiser participar dessa celebração que a gente faz domingo de manhã, né? Por favor,
entre em contato comigo, que será um prazer ter você gravando um vídeo, uma parte litúrgica, participando comigo, participando com os outros pastores, participando com os outros irmãos e irmãs que estão aqui com a gente. Vai ser um prazer. Então, fala conosco, será sempre muito bem-vindo. E por último, eu preciso falar de um projeto da Junta Diaconal e de outros projetos do Serviço Assistencial Dorcas. O projeto da Junta Diaconal, a Junta está fazendo uma proposta para a construção aí, né, de um fundo de reserva para a reforma do templo, nosso templo antigo. Esse ano é mês de aniversário, esta semana é semana de aniversário, 70 anos da segunda igreja. Nós não vamos fazer um culto especial agora, por causa desse tempo de pandemia. Vamos fazer um culto especial neste ano ainda, talvez mais para o final do ano, mas fica aqui já, estamos em mês de aniversário, 70 anos da segunda igreja, isso alegra muito nossos corações. Então, eu preciso dizer que o nosso templo precisa de reforma, de maneira muito especial para celebrar esses 70 anos, e a Junta Diaconal está trabalhando para isso, convidando os membros da igreja para se comprometerem com 6 prestações, 12, um comprometimento durante um período de um valor que você consiga aí, né, de alguma forma colaborar, se entender que deve colaborar com essa reforma, para que a gente possa conseguir, né, no tempo mais curto possível, aí, a construção desse fundo de reserva para a reforma do templo. Também tem os projetos do Serviço Assistencial Dorcas. Depois eu falo como depositar para cada um, tá bom? É o projeto Ajude as Mulheres da Guaicurus e é o projeto de Cestas Básicas. E também o projeto que é o projeto Mulheres Livres, lá no Presídio Feminino de Vespasiano. Você pode contribuir para a cesta básica, tem muitas famílias necessitadas nesse período. Você pode contribuir para levar alimento, material de higiene pessoal, de limpeza, para as mulheres que trabalham na região da Guaicurus e que estão à margem da sociedade e que precisam do nosso cuidado, da nossa ação, e pode também contribuir com doação de livro para o projeto Mulheres Livres, que está lá colaborando com a Biblioteca do Presídio Feminino de Vespasiano. Como contribuir, pastor? Simples, né? Depósito na mesma conta, segundo a Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, essa que aparece aí no vídeo, né? Para você fazer os seus dízimos e ofertas, como a Flavinha e o Lucas disseram antes aqui, depósitos normais, no valor normal, 0,0 de centavos. Para você destinar o seu recurso para a reforma do templo, você coloca no seu valor, agrega 0,1 centavo. Nosso tesoureiro vai destinar esse recurso para a reforma do templo. Para você ajudar com as cestas básicas e com os projetos do Serviço Assistencial Dorcas, acrescente na sua oferta 55 centavos. Toda oferta que chegará lá com 55 centavos, o nosso tesoureiro vai destinar para o Serviço Assistencial Dorcas. E para você contribuir lá com o projeto Ajude as Mulheres da Guaicurus, você vai acrescentar à sua oferta 99 centavos. Todo recurso que chega, todo crédito que será feito com 99 centavos, ele será destinado à ajuda às mulheres da Guaicurus. Facinho, né? 01, Reforma do Templo, 55, Serviço Assistencial Dorcas, 99, Mulheres da Guaicurus. Combinado? Deus nos abençoe. Tenhamos então um tempo de oração significativo. Reverendo Felipe nos conduzirá e eu espero muito que o meu coração esteja unido com o seu coração nesse tempo de oração. Falemos com Deus, porque Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos ao Senhor como povo teu que se reúne nesta manhã num só coração, numa só mente, numa só fé, num só Cristo. Pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses dias ainda difíceis, ainda de incertezas, ainda de aflição, Senhor. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude a enfrentar as adversidades que encontramos. Que o Senhor traga paz sobre aquele que está em conflito. Que o Senhor traga saúde ao enfermo. Que o Senhor, ó Pai, seja a resposta que todos nós estamos buscando. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
vem sem avisar. Organiza um movimento já num ritmo mais lento, com o intento de esperar. Os ruídos tão intensos e esta louca correria não me deixam te escutar. Abro portas e janelas e preparo tua visita. Sei que vem sem avisar. Com os fios do desejo teço a rede dos meus sonhos pra poder me embalar. Durmo um pouco mais seguro, os vazios do futuro tua visita preencherá. La la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la Bom, depois de termos um tempo de oração, também prepararmos os nossos corações aí com esse cântico, agora é hora de refletirmos um pouco sobre as Escrituras Sagradas. Eu quero te convidar então, ou para abrir aí a sua Bíblia, ou seu aplicativo do texto sagrado, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. É o texto hoje do nosso quinto domingo, no tempo comum, né? Lembrando que domingo que vem nós celebraremos a transfiguração do Senhor e daqui a 15 dias será o primeiro domingo na Quaresma. Iniciaremos a nossa preparação para a celebração da Páscoa. Daqui a pouquinho, daqui a 15 dias, teremos um tempo muito significativo para todos os cristãos e cristãs. É um tempo de preparo, 40 dias preparando os corações para celebrarmos a ressurreição. Então, esse texto hoje é um texto até polêmico em alguns momentos, mas é um texto muito significativo para a atualidade. E eu gostaria muito de que ele, além de texto sagrado, fosse para você palavra de Deus. Marcos, capítulo 1, leremos os versos 29 a 39. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, de 29 a 39. Diz assim o texto sagrado. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou.
passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou ali muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu ali muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se revelado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Oremos, meus irmãos, oremos, minhas irmãs, que esse texto seja palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã dominical. Pai, eis aqui o texto sagrado e precisamos hoje de luz. Ilumina-nos, Senhor, diante desse texto. Que a luz do Senhor faça com que a nossa cognição, os nossos corações recebam essa palavra e que ela seja transformadora na nossa existência, fazendo de nós mais parecidos contigo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero começar hoje com o verso do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 9, verso 12. Mateus deixou registrado assim: não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Estamos no meio de uma pandemia, o mundo sofre, o nosso país, de maneira muito especial, sofre, as nossas famílias sofrem. Nós temos famílias na nossa comunidade de fé que perderam na mesma família 4 pessoas. Eu tive Covid, passei dias dificílimos. Nos dias, eu fiquei 12 dias em isolamento, 5 dias muito mal. Graças a Deus não precisei ficar hospitalizado, mas muitos ao nosso redor ficaram hospitalizados. Graças a Deus nós já temos pessoas na nossa comunidade que foram vacinadas e isso alegra muito o nosso coração. Mas eu preciso hoje pensar sobre doenças e sobre saúde e entender que a palavra salvação está diretamente ligada à palavra sanidade, à palavra saúde. A gente precisa entender que a presença de Deus gera sanidade, a presença de Deus gera saúde. E a gente precisa ver isso nesse texto. Tem um poema maravilhoso de Zeni Soares, e ela escreveu assim, olha só que coisa interessante, né? Um poema lindo. Eu quero começar também a nossa reflexão, além do texto de Mateus, também com o poema da Zeni. Será Deus um pai bondoso, paciente, carinhoso, que me ouve com atenção e segura na minha mão? Será Deus a mãe que sente a tristeza e a dor da gente? Mãe que anima, que dá a vida e que devolve a fé perdida? Será Deus como um amigo a brincar, correr comigo, repartindo seu brinquedo e guardando meu segredo? Deus é tudo isso e também mais do que isso. Pois sendo Ele amor, é o Pai que me guia, é a mãe que me acaricia e é o amigo com quem posso contar dia após dia. Que percepção linda de Deus que Zeni teve, não é verdade? Olhando aqui para esse trecho do Evangelho segundo Marcos, né, nós temos aí 3 textos muito importantes, lidos aqui nesses 10 versos. E nesse domingo, a gente precisa perceber que o que liga esses 3 textos é o anúncio do Evangelho, é o reino de Deus que está perto, é o reino de Deus que já chegou.
E o alvo desse anúncio são as pessoas mais fragilizadas da sociedade. São as pessoas que precisam de um cuidado emocional, né? Que precisam de um cuidado físico, que precisam de uma espiritualidade integral e que se ajuntam a Jesus Cristo. É também interessante a gente perceber nesses 10 versos uma sequência de ações de Jesus Cristo que liga ali um dia completo, 24 horas, de sábado a domingo pela manhã. É muito interessante a gente ver as ações libertadoras do Evangelho, da boa notícia, da pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, no nosso meio, e que dá para nós hoje a percepção, quando lemos esse texto, do que Jesus estava fazendo, que era o reino de Deus que vai acontecendo pelo intermédio dele. Então, o reino de Deus acontece por intermédio de Jesus Cristo, e hoje, também, como naquela situação, ou naquelas situações, porque são 3 situações distintas, né? Quando esse reino vai acontecendo por intermédio de Jesus, nós percebemos a inclusão das pessoas pobres, doentes, discriminadas por razões diversas da sociedade, não é verdade? A sociedade que classifica as pessoas, né? Que segrega por vários motivos, é gênero, é condição social, é condição de sexualidade, é condição física, é etnia, é religião. E isso, quando essas pessoas, de alguma forma, são alcançadas pelo reino de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, a gente vê esse reino nascendo. Eu também me lembro aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, quando Paulo fala sobre o anúncio do Evangelho. E é maravilhoso, porque quando nós pegamos lá o capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios e comparamos aqui com Marcos, nós vamos perceber que esse Evangelho é anunciado onde e quando se percebe uma necessidade de outra pessoa. Como, por exemplo, a necessidade da sogra de Pedro foi percebida, não é? E olha que lindo, ela recebe ali uma boa notícia de cura, de vida. Também quando a necessidade dessa boa notícia está diante de mim, né? Uma situação experimentada ali por Jesus, com aquelas pessoas doentes, trazidas de todos os lados, não é verdade? Que foram curadas. Também esse evangelho é anunciado para além da situação do conforto das pessoas. É muito interessante, né, quando Jesus chama ali os discípulos para sair da casa de Pedro e para acompanhá-lo no anúncio do evangelho em muitas outras localidades. Não é verdade? Aí Paulo diz lá em 9,18, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Olha que coisa interessante. E eu pergunto, será que hoje nós temos anunciado esse evangelho por onde passamos? Eu fico também observando que, de alguma maneira, Jesus ali ele é meio que comparado com o escriba da sua época, mas ele é além do escriba, né? Por quê? Porque, primeiro, ele ensinava a vontade de Deus, e era o que o escriba deveria fazer. Segundo, que, de alguma maneira, essa divindade de Jesus ultrapassava em muito as atividades dos escribas, né? Então, nós temos, por exemplo, as pessoas ficando admiradas com a autoridade que Jesus ensinava, não é isso? A capacidade de Jesus de curar as pessoas. E uma forma muito especial, o que o escriba não fazia, que Jesus acolhia, Jesus agregava aquelas pessoas que eram consideradas de menor valor na sociedade. As pessoas que eram consideradas impuras, pecadoras, todas elas eram acolhidas por Jesus e os escribas não faziam isso. Isso é outro sinal que o reino de Deus está aqui no nosso meio desde aquela época, né? É muito interessante também um testemunho, né, da vida e do ministério de Jesus Cristo, que quando a gente olha, existe aqui mais ou menos uma tensão, né? Quando Jesus, ora, está de alguma maneira oculto, ora é revelado, né? Em alguns momentos ele revela aos discípulos quem ele é, em outros momentos, por exemplo, quando ele cura as pessoas consideradas endemoniadas naquela época, ele então impede que aquelas pessoas, de alguma maneira, fossem proclamando, dizendo quem ele era. Então olha que interessante isso, ora oculto, ora revelado, né? Então assim, as pessoas que eram curadas eram proibidas de falar quem ele era.
Agora, os seus discípulos, ele dizia quem ele era. Então isso é muito interessante no Evangelho de Marcos também. É bom também a gente entender no Evangelho de Marcos, para a gente compreender esse texto, né, que os judeus naquela época tinham uma outra ideia messiânica. O Messias que eles queriam era o Messias rei, era o Messias que tomaria ali, de alguma maneira, o governo que, de alguma forma, era exercido de maneira opressora pelo Império Romano e libertaria todo Israel desse governo opressor. Mas Jesus não vem com essa característica, não é verdade? Então, assim, a designação para o ungido lá nos judeus é muito diferente daquilo que Jesus fez. Então não tem absolutamente nada, nenhuma ligação daquilo que Jesus fez com as expectativas que os judeus tinham a respeito do Messias. E isso é interessante a gente ver por quê. Lembra lá até que João Batista pergunta se ele realmente era aquele que viria, né? Vocês lembram disso, né? És tu o que há de vir? E é interessante que a resposta de Jesus não aponta para aquilo que eles esperavam do Messias. A resposta de Jesus para João é assim: João, olha o que está acontecendo pelo meu intermédio. Olha o que eu estou fazendo. O reino está sendo estabelecido pelas minhas ações. E isso é muito interessante porque o reino é estabelecido por ações. E não apenas por um padrão ou por uma expectativa que muita gente tem por aí dentro de muitas tradições diferentes. Não é verdade? No Evangelho de Marcos, a gente tem aqui uma ordem maravilhosa que traz para nós vida diante de Jesus Cristo. Eu fico pensando também, né, que coisa interessante que acontece aqui na casa de Pedro e de André. Porque o que acontece aqui nesse texto são vários sinais da abundante graça de Deus derramada sobre o povo. Então, Jesus chega ali com os discípulos e percebe a enfermidade, nota a enfermidade da sogra de Pedro. E o que ele faz? Ele toca a sogra de Pedro e observem, num dia que era proibido fazer isso, o dia que ela era proibida inclusive de servir. Então ele rompe uma lei, curando no sábado, e ela rompe a mesma lei, servindo todos da casa num sábado. Olha que coisa interessante. O serviço está imediatamente ligado à recepção, ao acolhimento do reino. Isso é maravilhoso. Um exemplo lindo que nós temos aqui, não é verdade? É interessante também as pessoas que estavam ali doentes e ditas como possuídas por espíritos maus, né? Foram trazidas a Jesus e Jesus então toca. Eu até percebo talvez um certo exagero aqui do evangelista quando ele fala que todo o povo da cidade estava na porta da casa, né? Então é muito interessante aqui esse povo de tarde na porta da casa de Pedro e de André. E esse povo recebe o anúncio do evangelho, cura e libertação por esse evangelho. Eles são libertos daquilo que os oprimia. No amanhecer do dia seguinte, Jesus faz um convite maravilhoso, né? Jesus se retira para um lugar para orar. Olha que coisa linda isso. Que convite que nós recebemos, né? No dia, iniciando o dia, né? No início do dia, Jesus dá esse exemplo aqui. E de repente, aqueles que estavam com Jesus começam a procurar onde que Jesus estava. Por quê? Porque muita gente estava procurando Jesus e ele diz, eu tenho que ir para muitos outros lugares para, de alguma forma, partilhar esse mesmo reino com todas essas pessoas. E é muito interessante também que essas atividades, né, de Jesus, olha a ordem, né? Pela manhã a gente tem a cura da sogra de Pedro. À tarde, as curas e as libertações. No amanhecer do domingo, oração. E o convite, depois da oração, né, mesmo de manhã, para levar a outras pessoas a boa nova de Jesus Cristo. De maneira especial, as pessoas mais fragilizadas de toda a circunvizinhança ali. Então, o que a gente pode aprender? Olha que interessante. No início do ministério de Jesus, ele traz aqui para nós um ensinamento, porque aqui é um marco, né? É como se fosse, no Evangelho de Marcos, o início do trabalho, o início do ministério de Jesus Cristo. E aqui a gente vê Jesus revelando a presença de Deus no meio do povo. Ali eles podiam perceber, Deus está no nosso meio, como é a nossa temática desse ano de 2021. Ele está no meio de nós. E
esses ensinamentos, né, de Jesus Cristo e essas ações de Jesus Cristo, nós percebemos não só o poder de Deus, e elas não são feitas de alguma forma para que Jesus se mostre apenas como Jesus, não. Elas são ali exercidas para que a misericórdia do próprio Deus fosse percebida no meio do povo. E hoje a gente precisa entender isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a misericórdia de Deus precisa ser percebida no meio do povo. Jesus acudiu e Jesus acolheu todas as pessoas que estavam ali marginalizadas, excluídas daquela sociedade. As pessoas doentes, que muitas vezes eram tidas como impuras, não podiam sequer entrar no templo, não podiam celebrar. As pessoas consideradas pecadoras dentro do judaísmo, porque muitas vezes, quando as pessoas estavam doentes, e às vezes até uma doença de saúde mental, né? E de repente essas pessoas eram consideradas endemoniadas e elas eram excluídas, marginalizadas. Algumas eram inclusive colocadas para viver fora dos muros da cidade, longe. Era gente tratada como se tivesse menor valor, né? Como crianças, mulheres, estrangeiros, como pessoas que estavam ali completamente fora daquela sociedade. Jesus então vem, proclama o reino, acolhe, e aquilo que acontece provoca liberdade. E liberdade para servir, como no caso da sogra de Pedro. Ela foi acolhida e teve a liberdade de, no sábado, servir as pessoas que estavam ao redor, não é verdade? E aqui a saúde, então, ocupa o topo na lista de prioridades nesse texto. Tudo aqui tem muita importância, mas quando o reino é aqui pregado, o que acontece com todas essas pessoas é receberem saúde. Como nós precisamos de saúde hoje? Como precisamos de saúde emocional? Como precisamos de saúde física? Como precisamos de uma saúde integral? Como precisamos de um exercício de uma espiritualidade com saúde, e não com domínio, e não com manipulação, e não com distorções, e não com ruídos, e não com meias verdades. Não é verdade? Aqui a gente vê nesse texto muitas pessoas que estavam doentes, muitas pessoas que estavam sem chão, muitas pessoas frágeis na sua humanidade, muitas ocasiões, né, onde a vida estava ali no final, a finitude da vida estava posta. Alguns perto da morte, inclusive. Alguns com medo da morte por causa das suas enfermidades. E o reino é pregado e a saúde se estabelece. Paralíticos, alguns com deficiência auditiva, outros com deficiência visual, outros com problemas crônicos, né? Alguns estudiosos dizem, inclusive, que muito provavelmente o que a sogra de Pedro tinha era uma malária. Então tinha muitas doenças naquela época e nós percebemos os 4 evangelistas relatarem muitas situações de cura, né, de doenças, e de maneira especial aqui em Marcos. E todas essas doenças não tinham aqui um diagnóstico preciso, não existia todo esse conhecimento, né? Essa ciência que a gente tem na medicina hoje, na época não tinha. E a gente vê muitas doenças mentais e muitos outros diagnósticos serem, de alguma maneira, identificadas em todo o Evangelho como se fosse possessão demoníaca, não é verdade? A própria Maria Madalena é citada como se dela fosse tirado 7 demônios. E isso significa, de alguma forma, que ela estava muito enferma, porque o número 7 na Bíblia é associado à plenitude, né, à totalidade. Ela estava plenamente doente, entende? E Jesus, então, a cura, não é verdade? Então, o entendimento é que o resultado do reino é saúde. Outra coisa importante também para a gente entender é que muitas doenças eram entendidas como consequência de pecados, mais ainda, como eu disse anteriormente, as pessoas se sentiam excluídas e marginalizadas, não é isso? Então, olha que interessante, a gente precisa hoje perceber que quando o reino é pregado para nós, existe saúde na nossa vida e na nossa espiritualidade. E o que eu quero hoje e finalizar aqui para você é que nós precisamos de entender que o Evangelho traz para nós restauração, como trouxe para a sogra de Pedro, como trouxe para aquelas pessoas que estavam doentes, e como inclusive nos conclama a proclamação dessa cura e dessa libertação. Nesse 5º domingo no tempo comum, pertinho aí
da quaresma, 15 dias antes da quaresma, eu quero te convidar para um encontro. Um encontro com a própria pessoa de Jesus, como ele foi encontrar com o Pai lá no sábado. E que esse encontro traga para nós vida e saúde. Que a gente consiga, no silêncio, ouvir a própria voz e também ouvir a voz de Deus e ter uma conversa com Deus com saúde. Que a gente consiga fazer isso. Que esse encontro seja fortalecido e faça de nós mais parecidos e parecidas com Jesus Cristo. Que quando encontrarmos uns com os outros, e encontrarmos também com as outras pessoas, nós consigamos ver também, de alguma forma, esse Deus presente e que esse Deus presente possa fazer de nós pessoas saudáveis, pessoas sãs, e que a saúde seja estabelecida na Terra nesse tempo de pandemia. Termino aqui a nossa reflexão lembrando de Isaías 40, e resumindo Isaías 40, eu leio para você. O Eterno criou o mundo inteiro e governa em todos os tempos. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor, o Deus eterno, recebem sempre dele novas forças. Que sejamos então, hoje, com essa palavra, fortalecidos e saudáveis. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Após ouvirmos essa reflexão, eu então faço convite para que recebamos também saúde na mesa do Senhor. Tenho aqui pão e cálice, corpo e sangue de Jesus Cristo. O texto que sempre lemos é um texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, a mulher a si mesma, e examine-se, pois, o ser humano a si mesmo. E assim, coma do pão, e beba do cálice, No capítulo 3, verso 35 do Evangelho segundo Marcos, Jesus diz: quem faz a vontade de Deus é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Assim, sejamos então nessa mesa, irmãos, irmãs e mãe, mesma família de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo deu graças apresentando os elementos na ceia com os discípulos, nós também daremos graças pelo pão e pelo cálice nessa manhã. Reverendo Felipe e Reverendo Edson nos direcionarão nesse momento de Eucaristia, de ação de graças. O pão da vida descido do céu é o Senhor Jesus Cristo. E nós somos gratos ao Pai por nos ter brindado com esse pão que nos alimenta e mata a nossa fome. Pai querido, nós te louvamos pelo corpo de Jesus Cristo, que sofreu dores terríveis, afrontas terríveis, mas que nos comprou para o Senhor. Nós te louvamos por participar dessa mesa, essa mesa santa, sagrada, essa mesa que nos anima e nos fortifica. Por isso, Senhor, sê conosco neste momento em que nós participamos dessa mesa e te agradecemos por esse privilégio infindo dado-nos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Oremos. Senhor, graças te damos pelo sangue do Cordeiro
vertido na cruz do Calvário, sangue inocente que lava o pecado de tantos não inocentes como nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor converteu do martírio de Jesus de Nazaré um algo bom para nós. E nesse algo bom nós agora, Senhor, rememoramos no momento da ceia, bebendo junto com o Senhor. Obrigado, Senhor. Nós consagramos, ó Deus, esse cálice, esse suco que nós beberemos em memória de Jesus. Amém. Já demos graças pelo pão, já demos graças pelo cálice. Agora o meu convite é para comermos juntos e juntas, meus irmãos e minhas irmãs. Este pão, bebe este vinho, vem a mim e não terás sede. Come este pão, bebe este vinho, crê em mim e não terás sede. Depois dessa mesa, repitamos juntos as palavras que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, de modo maior com que temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos e minhas irmãs. Estenda as suas mãos de maneira que, como se estivesse recebendo a bênção aí na sua casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, consolo e comunhão do Santo Espírito sejam aí com você, minha irmã, com você, meu irmão, e com toda a humanidade tão carente, tão necessitada da bênção de Deus, hoje e para sempre. Amém. Vamos então em paz para a vida, com saúde, entendendo que a palavra, o Cristo, o Verbo de Deus, que habita no nosso meio, cheio de graça e de verdade, nos salva, nos torna sãos, nos arranca das alienações e nos dá saúde. Que a saúde seja aí na sua casa, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até semana que vem. Amanhã à noite, pequeno grupo. Quinta-feira, culto de oração e meditação. Domingo, de novo, 10 e 19 horas estaremos aqui. Deus te abençoe. Até lá.